Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já vou adicionar aqui o professor Jackson. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo Bom, bom? Jackson? Vamos aguardar o pessoal que está entrando, esperar uns minutinhos. Beleza. Eita, tá com eco. Tá com eco? Já vou te tirar, então vamos tentar de novo enquanto isso, tá bom? Tá ok. Tentar entrar de novo. Sejam bem-vindos, pessoal. Vou adicionar o professor Jackson. Vamos ver se agora. Oi. Oi. Continua eco ou como é que tá agora? Melhorou? Eu penso que continua. Ah, é? Eu não sei o que é. Será que eu tiro o fone? Ou a gente faz o seguinte, Jackson, de repente tu se convida para entrar, pode ser? Que aí a gente vê se resolve isso. Eu me convido? É, eu vou te tirar e tu vê, tu tem a opção quando tu entra de pedir para entrar na transmissão. Vamos ver se assim melhora. Tá, eco só na minha voz. Tá bom. Tá bom. Vamos tentar resolver isso aqui, tá, pessoal? A gente já começa daqui a pouco a conversar. Vamos esperar aqui. É o fone dele? Então, vamos ver se agora funciona de repente. E aí? Assim. Continua? Você quer tirar o fone? Vamos ver se resolve? Vamos ver. Tá. Tá ouvindo? Eu escuto bem. Sem eco. Tu tá escutando com eco? Eu? Tô. Eu acho que é um problema no meu aparelho. Falaram que não tem áudio. Deixa eu ver aqui no... Mas com... Escuta. Eu ouço muito ruim. E agora? Tu continua com eco? Eu não sei. Sim, Não, eu não tô... Oi, pessoal. Porque eu tirei o meu fone, eu não sei se melhorou. Eu tô ouvindo, não tô ouvindo mais o meu eco. Ah, é? Ah, então... Vamos ver se o pessoal não tá escutando, quem tá conectado aí. Boa noite para todo bom mundo. agora o áudio? Boa noite, pessoal. Sem eco, ótimo. Então, eu vou fazendo uma introdução, né? Que hoje é um dia especial, né? Que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente convidou, né? Eu convidei o professor Jackson para estar participando, né, dessa live hoje. Então, desde já queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente compartilhando, falando um pouquinho mais, né, do teu estudo, né, de doutorado no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. É só para relembrar um pouquinho, né, enquanto o pessoal está entrando aí também, o que é esse Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Ele foi criado em 72, né, na Conferência de Estocolmo, como uma forma, então, a gente ter um dia, pelo menos, para olhar, né, e se conscientizar, se sensibilizar com as questões ambientais. Cada ano, né, ele tem um tema, né, e o tema desse ano é pela natureza, então, justamente vendo a interdependência da saúde humana, né, com a saúde do planeta. Então, é o hashtag pela natureza. Então, da gente aproveitar também esse momento que a gente está vivendo de crise para olhar, né, para o meio ambiente e repensar as nossas ações humanas também. Sim. Bom, Jackson, mas vamos começar então a nossa conversa? Podemos? Estou um pouco ansioso e nervoso. Sim, daqui a pouco a gente se acostuma e vai fluindo. Mas só para apresentar, para quem não conhece, então, o professor Dr. Jackson, né?
Ele tem graduação em História pela UFSCar, mestrado e doutorado em História também pela UFSC. Ele é professor da FMP e também da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Essa, né, mais uma apresentação mais formal, mas agora também eu queria, né, que você se apresentasse para as pessoas, Jackson, falasse um pouquinho, né, da tua trajetória profissional e como que tu chegou, né, e decidiu trabalhar, por exemplo, no Parque da Serra do Tabuleiro. Bom, obrigado, primeiramente, Sofia, pelo convite, né? E principalmente num dia como hoje, abençoado pela chuva, né? Que não caiu aqui na nossa região. Então, como a professora Sofia já me apresentou, eu sou o professor Jackson, trabalho na Faculdade Municipal de Palhoça desde 2011. Também sou professor na Rede Estadual de Ensino, aqui em Santa Catarina, trabalho aqui em Palhoça também, numa escola estadual. E sou graduado em História e também o meu mestrado e doutorado também foram na História. Tá? É interessante essa tua pergunta porque eu nunca precisei responder essa pergunta de por como que eu cheguei até a essa pesquisa. Por que trabalhar o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro numa pesquisa de história, né? Então, eu vou tentar bem rapidamente falar um pouquinho da minha ligação com aquela região. Tá? Desde muito pequeno, né, eu frequento a Praia da Pinheira e cresci, né, frequentando finais de semana, férias e tal. E quando eu ingressei no curso de História, quando chegou no final do curso, da graduação, que eu teria que fazer uma pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso, eu pensei já em começar um estudo a respeito ali da região, ou sobre a pesca artesanal, ou sobre o povoamento. Porém, eu estava muito envolvido com a questão indígena, por conta do Laboratório de História Indígena que eu era vinculado. E eu achei que naquele momento trabalhar a questão indígena seria mais importante. E rendeu aí, fez meu trabalho de conclusão de curso. Tá? E antes de eu me formar, um ano antes, eu já comecei a atuar como professor. E o primeiro local que eu dei aula foi numa escola na Baixada do Maciambu. Foi a Escola Morretes 2, que hoje tem um outro nome, a Escola Bilho, se eu não me engano, que fica ali muito próximo da entrada da Guarda do Embaú. Né? Então, eu trabalhei 2 anos naquela escola, em 2006 e 2007. E por ser uma escola que estava dentro do parque, né, ela desenvolvia trabalhos de educação ambiental, a gente tinha um contato muito forte ali com a sede do parque para levar os alunos. E ali comecei também a pensar que aí teria foi mais um incentivo para eu pesquisar a região. Porém, em 2007 eu entrei no mestrado, e no mestrado eu tinha muito material ainda da questão indígena para resolver e para pesquisar. Então, eu fiz todo o meu mestrado também dentro da história indígena, porém, dentro da história indígena, eu já incluí na parte metodológica e teórica aquilo que nós chamamos de história ambiental. Porque daí eu trabalhei a questão indígena dentro da ótica da história ambiental. Né? E terminei o mestrado, enfim. Ingressei na FMP em 2011 e no final de 2012 eu prestei o processo seletivo para o doutorado. E aí as coisas se clarearam bastante, né? Por quê? Porque eu queria pesquisar história, queria estar dentro da história ambiental, mas como eu já estava efetivo numa instituição de ensino superior, eu queria trabalhar alguma pesquisa que ela proporcionasse uma continuidade e que ela desse também alguma contribuição para o local. E aí, aquilo que tinha ficado guardado na graduação e no mestrado, eu fui e pesquisei no doutorado. Pensei no projeto e submeti lá o processo seletivo lá na UFSC, né? E aí eu comecei a estudar o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, mas com enfoque histórico da história ambiental e um pedaço do parque, né? Depois, na nossa conversa, a gente vai entrar nesses detalhes, mas na verdade eu pesquisei a Baixada do Maciambu, né, que é o sul do município de Palhoça,
porque por conta da minha vivência, do meu conhecimento e das questões históricas, das questões dos conflitos, é uma área que fica muito evidenciada do parque por conta disso. Especulação imobiliária, enfim. Aí essa é a minha trajetória, da onde que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa a respeito do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Sim. E agora acho que era importante também entender um pouquinho o que é esse parque, né? Que talvez algumas pessoas não conheçam, né? O parque, ou possivelmente já, com certeza todo mundo já ouviu falar, né? Mas exatamente. Qual que é a importância que o parque tem, né? Se a gente pensa assim no município de Palhoça, mas também pensando, né, no estado de Santa Catarina. Se pudesse falar um pouquinho também do contexto, né, da criação, pensando até nessas questões históricas. Então, como tu colocasse, o Dia do Meio Ambiente foi retirado da década de... nasceu lá na década de 70, né, em 72, como. E o parque, este ano, vai completar 45 anos, porque ele foi criado em 1975, em novembro de 1975, né? E ele foi criado dentro desse contexto da década de 70, no qual o mundo parece que acordou para as questões ambientais. Porque não só a Conferência de Estocolmo, mas teve uma série de eventos, pesquisas, publicações, né? Criação do Greenpeace e tal, tudo dentro desse conjunto. E no Brasil, já se tinha um código florestal, em 1965, e antes disso já teve outros, e o parque ele foi criado dentro desse contexto. Tá? O que eu percebo, e que eu acho que é importante colocar aqui, porque a gente vai falar bastante de Palhoça, né? Mas o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele não compreende apenas o que muita gente... eu acho que nesses 45 anos, as pessoas ainda não tomaram um conhecimento completo do que é o parque. Os palhocenses acreditam praticamente que o parque é só aquilo que tem ali na Baixada do Maçambu, a sede. E todos os conflitos que geram a partir daquilo ali. Mas o Parque Estadual, ele corresponde a 1% do território de Santa Catarina. E hoje, ele tem territórios, ele tem pedaços do parque, né? Quando a gente olha o desenho, o mapa do parque, em 9 municípios. Então, é uma coisa extraordinária. A gente vai pensar, o parque ele tem um pedaço de Santo Amaro da Imperatriz, Paulo Lopes, Palhoça, né? Florianópolis, a ponta sul de Florianópolis, ali a Praia de Naufragados, faz parte do Parque Estadual Serra do Tabuleiro. Imaruí, no sul do estado, São Bonifácio, Águas Mornas. Então, é uma região muito importante, porque ela corresponde a 1% do estado, e dentro dela a gente tem todo o parque, assim como todo o estado de Santa Catarina, ele está dentro do bioma Mata Atlântica, mas 5 ecossistemas do bioma Mata Atlântica estão dentro do parque. E as pesquisas que levaram à criação do parque colocam que todas as espécies animais, por exemplo, que existem no estado de Santa Catarina, teriam condições de sobreviver dentro desses ecossistemas que tem no parque. Então, o parque realmente ele é um santuário, né, ambiental. Sim. E o pessoal, infelizmente, ainda não tem um conhecimento total disso. Provavelmente, em Santo Amaro da Imperatriz, eles pensam no parque a partir daquilo que os afeta, aquilo que está no cotidiano deles, assim como o pessoal de Garopaba, assim como o pessoal de Paulo Lopes, né? Assim como nós aqui em Palhoça. Mas o parque ele é uma coisa bem maior que isso, né? Sim. E lembrando também que na época que ele foi criado, né, ele foi criado também para proteger os recursos hídricos, né, porque é uma área de nascente. E se a gente vê hoje em dia, né, a situação que a gente passou, aí graças a Deus está chovendo agora, né, mas uma situação de seca grande. Então, justamente, né, já na década de 70 já se tinha essa preocupação com os recursos hídricos e ainda bem que foram protegidos, senão talvez atualmente a gente estaria numa situação pior, né, do que a gente estava enfrentando também. E aí eu até queria destacar, né, que tu comentou que é um refúgio, né, e realmente, né, tem muitas espécies ameaçadas de extinção que estão sendo protegidas por essa área, né, por esse parque, e tem uma endêmica, né, que a gente chama que é aquela espécie que só ocorre ali. E aí tem uma espécie de priá que é endêmica do parque, né? Então ela ocorre na ilha Moleques do Sul. Exatamente. E é o único lugar do mundo que tem essa espécie, né? Só pra gente pensar. Ó,
o pessoal já está perguntando algumas coisas aqui, de repente a gente vai colocando junto, né? Com licença. Boa noite, já tem vários alunos que estão aqui, mas... Oi? Depois a gente abre para as perguntas, será? Ou vamos conversando? Porque, na verdade, o Ricardo, ele questionou se tem índios ali, né? Que eu acho que é interessante depois a gente lembrar, se a gente não falar agora, depois de comentar sobre isso ali. Tá, eu não sei se você prefere falar agora. É importante mesmo. Tá. Sobre o que tu falaste dos recursos hídricos, Sofia, eu acho bastante interessante. As pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do parque, eu sugiro entrar na busca lá na internet e ler o início da lei que criou o parque, que são as considerações, que são as justificativas para a criação do parque, né? Foram 71 considerações e boa parte delas estava relacionada a essa questão hídrica. Então, praticamente, assim, só por isso o parque já tinha motivos o suficiente para ser criado, pelos motivos hídricos, né? Porque a vargem do Rio do Braço, que é onde a gente tem a maior parte da captação de água, e o Rio Cubatão, lá, né, no município de Santa Amaro da Imperatriz, já são citados, né, nessas considerações, como importantes mananciais, que essa questão da água, tá? E no contexto da criação do parque também, por isso que eu sugiro para as pessoas lerem, porque não é muita coisa, se quiser ler só as considerações, o que nos dá ideia do que os pesquisadores tiveram que demonstrar, né, para os políticos na criação do parque, a importância dele. Então tem a questão hídrica, e a questão faunística, a questão paisagística, o potencial turístico que o parque poderia proporcionar. Quer dizer, eles tiveram que, além da parte científica e pensamento ambiental, eles tiveram que também tratar um pouco das questões econômicas, para que a criação do parque ela não trouxesse assim, um impacto negativo para as pessoas que naquele momento no Brasil, no Brasil, né, na década de 70, historicamente também a gente vai estar falando aí da metade da ditadura militar. Nós vamos estar bem no período da metade, 75, né? Metade da ditadura militar. E é bem o período que a gente chama do desenvolvimentismo no Brasil, né? Grandes obras e tal, pega IDN emprestado fora para fazer grandes... E parece um contrassenso, tu criar uma unidade de conservação como o parque dentro daquele período. Mas se a gente lê as considerações, a gente vê que tem um viés econômico também. Por exemplo, grandes empresas estavam sendo montadas no sul do estado e essas empresas teriam que ser abastecidas com esses mananciais de água também. Dali da vargem do Rio do Braço e do Cubatão, né? Sim. A questão da madeira é citada também. A questão, como eu já citei aqui, a questão do turismo. Então, é um contexto bem complexo. Assim. Então, o parque foi criado, a gente vai fazendo a pesquisa, a gente tenta se colocar no lugar lá das pessoas que lutaram pela criação do parque. Eu acho que eles tiveram que ter todo um manejo, né, de não ser tão só ambientalista, mas mostrar assim, não, mas veja bem, o parque é importante por causa das questões econômicas também, né? É interessante essa parte a gente discutir. Sim. Depois. Sim. E da gente até relembrando, para quem não conhece muito, né, o que seria, por exemplo, uma unidade de conservação, mas a gente pensando que ela já está prevista na nossa Constituição Federal, né, quando no artigo 225 fala que a gente tem um direito, né, um meio ambiente ecologicamente equilibrado e é dever do poder público e da coletividade de preservar. E aí dentro disso tem essa ideia do Estado estar estabelecendo áreas, né, que são áreas protegidas para essa conservação desses ecossistemas e para o uso sustentável. Então, também tem isso de prever também um uso, né, que seria sustentável nessas áreas. E aí vão ter várias categorias, né? Foi o SNUC em 2000, por mais que o parque foi criado em 70, né, a gente pensando que foi o SNUC em 2000 que regulamentou, né, como que deveria ser feito isso. Então, se a gente pensa muito das unidades de conservação que foram criadas anteriormente, às vezes tinha isso também desses conflitos, né?
Porque muitas vezes era isso, são estudiosos que foram lá, né, viram a importância do local, falaram, né, com os governantes e aquilo era estabelecido que a gente chama de cima para baixo, sem uma participação popular, né? E que aí, com o SNUC isso mudou, né, que é necessário a audiência pública e tudo mais, mas a gente vê também que gera alguns conflitos o estabelecimento de uma UC, né, de uma unidade de conservação. E aí, também isso acho que é interessante a gente conversar um pouquinho, ao mesmo tempo que são muitas oportunidades, tanto de desenvolvimento, se a gente pega mais para a linha, né, de desenvolvimento sustentável associado a isso, né, o turismo e tudo mais, já que a gente está numa região turística, né, e de educação também, né, a gente não pode esquecer disso. Mas também da gente pensar que também traz, né, a questão de alguns conflitos. Então, antes da gente falar das potencialidades do parque, né, eu queria, de repente, te convidar para falar um pouquinho que conflitos são esses históricos que acompanharam o parque, né, desde a criação dele. Então, o parque é da década de 70. Qual era a legislação que previa a criação dessas unidades de conservação no Brasil nesse período? Era o Código Florestal de 65. Tá? Claro que aí depois a gente teve a Constituição em 88 e só em 2000 uma lei que é o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que deu as diretrizes mais precisas de entendimento e tal, mas aquilo que já estava criado foi criado dentro de uma outra legislação, dentro de um outro contexto, né? Claro, conflitos, em que sentido os conflitos? Se a gente for pegar toda a região do parque, tem uma pergunta aqui interessante do Cambirela, mas a gente também não vai. Se a gente pegar o parque como um todo, a gente vai ver que é pequena a área do parque que gerou conflito, porque o parque é muito na parte das cadeias de montanha mesmo, né? Bem da serra. Então a gente vai ter conflito onde? Em algumas áreas rurais, em Santo Amaro, em Águas Mornas, aqui em Palhoça, ali no sul do município, por conta das praias e da questão turística, né? Mas são esses lugares, porque a grande parte do parque mesmo, ela está numa região bastante intocada, né? Que é a região de montanha e tal. Os conflitos, eles aconteceram e ainda vêm acontecendo. Primeiro, eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, né? Tem a falta de uma presença do Estado no sentido de esclarecimento, indenização. Isso já veio lá desde a época da criação do parque. Então, várias regiões do parque ficaram sem nenhum tipo de manejo, sem nenhum tipo de fiscalização durante anos, né? E as coisas foram só aumentando os problemas. Tá? E eu acho que ainda estão bem longe de serem resolvidos. Mesmo o parque tendo já 45 anos, acho que tem muita coisa ainda que está em suspenso. Tá? Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. E até da gente pensar, né, porque o parque em si, ele deveria, por ser uma categoria de uso de proteção integral, que a gente chama, né, ele necessita que o governo faça a desapropriação, porque as pessoas não podem morar dentro dessa área, né? E aí que muitas vezes vem em conflito, por quê? Porque o governo, né, não tem recurso, né, para desapropriar no primeiro momento, ou na verdade, não coloca recurso para isso, né, muitas vezes. Então, fica aquela terra que é de propriedade privada, porém, quem faz a gestão e diz o que deve e o que não deve ser feito é o Estado, é o governo. Então, acho que é aí que entra essa situação, né, maior, né, de conflito associado a essas criações, essas unidades de conservação, né. Isso que, na época, ela foi criada dentro da pesquisa, só depois da criação do parque é que se teve reuniões para explicar o que era o parque, mas aí o parque já estava criado. Entendeu? Sim. Então isso foi um complicador na época. Até as pessoas entenderem. Na época tinha muitas serrarias, né, em várias regiões. Tem a questão do litoral, pesca artesanal. Então ficou tudo muito confuso para a população. Sim. E foi algo que isso, naquela época veio que a gente chama de cima para baixo, né? Sem envolvimento da população, sem perguntar, sem questionar limites, né? Simplesmente uma hora para outra, onde a pessoa morava era um parque, né? E ela começa a ter né, restrições de usar aqueles recursos que ela usava anteriormente, de práticas que ela já desenvolvia há muito tempo.
Então também a gente tem que considerar aí o outro lado, né? Por mais que a gente é a favor dessas áreas e da proteção, né, da biodiversidade, que né, muitas vezes a criação sem, né, uma conversa, envolvimento da população pode gerar, né, esse tipo de situação. E se a gente pensa, então, o pessoal, gente, que quiser estar interagindo, mandando pergunta, tá? Gente, eu estou anotando aqui as perguntas, depois o Jackson também vai estar respondendo elas, né? Mas também a gente pensar agora, já que a gente falou um pouco dos conflitos, né? A gente pensar um pouco sobre as oportunidades. Então, assim, como que tu vê, assim, em termos tanto de desenvolvimento, né? Então, pensar na questão turística, né, que é muito forte ali na região, mas também na questão da educação, assim. Né? O que você vê, assim, poderia nos relatar de oportunidade que o parque traz? Principalmente para nós que estamos numa proximidade do parque, da sede do parque, que até a princípio ele era para ter 2 sedes, uma aqui no litoral, que é a que existe hoje, ali na Baixada do Macembu, e uma na Serra, né? Se não me engano, era em São Bonifácio, que tem a segunda sede que era para estar funcionando. Sim. Eu penso que hoje o turismo, ele seria assim, ele é a alternativa para a região, pelo menos, do sul de Palhoça, e para a região também da Serra, em áreas que estão povoadas, né? E eu acho que tem ainda uma região bem grande do parque que dá para ter uma preservação essa integral. Que ele foi criado como parque em 75, mas dentro lá do Código de 65, quando um parque é criado, o parque ele é criado com proteção integral, que não permite ação antrópica, né? Então já começou tudo meio que atravessado, né? Então tem essa potencialidade, que é a questão turística. Porém, o turismo também ele pode ser um fator que venha a causar muitos problemas para o parque. Então, ele tem que ser um turismo pensado para ser um turismo realmente de ecoturismo, né? Um turismo de aventura, um turismo de trilhas, que não é um turismo de massa, por exemplo. Tá? Mas é possível e é a grande oportunidade que o município tem para levar para as praias do sul ali essa questão do turismo. A gente teve a criação da Reserva Mundial de Surf e é já um grupo que, né, traz recursos para o município. O surf na Guarda do Embaú ele é muito forte, a gente sabe que durante o ano inteiro tem um movimento e com a criação da reserva deu uma visibilidade mundial e a própria questão da reserva ela requer uma série de protocolos para a região, para ela continuar sendo uma reserva, e isso é um auxílio para o parque, porque vai permitir investimento, e deve-se ter investimento em questão de saneamento básico, principalmente, que é um grande risco que a gente tem na região, é o saneamento básico, né? A poluição dos rios, que ali tem muitos pequenos rios perto de casas, e acaba que os esgotos, os efluentes acabam sendo jogados desses rios. Então, é o poder público para manter a Reserva Mundial de Surf, ele vai ter que também ter a contrapartida, né? Então, é uma potencialidade e também é um desafio, vamos dizer assim. Sim. E para a gente pensar também... Oi, não, fala, não, desculpa. Pode falar. Depois eu falo da parte da educação, né? Ah, tá. Mas a gente pensar também que eu estava pensando enquanto estava falando, né, que tem essa questão da área em si do parque, que é governamental, que está demarcada, mas tem todo o entorno também que acaba tendo esse potencial turístico que pode movimentar bastante também. E a gente vê muito dos parques que a gente tem no Brasil e no mundo, tem isso, né? As pessoas vão muitas vezes por conta desse atrativo turístico, né? Só lembrando, assim, para quem não conhece muito, né, a categoria parque, ela é bem voltada para o turismo, né? Então, quando se cria um parque, ao invés de, por exemplo, uma reserva, é porque é uma região que tem esse potencial turístico, né? E se visa justamente o ecoturismo, né? Então, se a gente pensa que a ideia é justamente a gente conseguir fomentar no entorno, né, justamente do parque, para que tenham diversas iniciativas, né? Então, a pessoa ela vai lá, por exemplo, para visitar a sede do parque, mas ela também aproveita e vai numa outra área, por exemplo, que tem uma cachoeira, né? Uma área que tem alguma outra trilha, algum outro passeio, né? E com isso tu cria esse núcleo ali que a gente pensa, né? Que trabalha, né, com essa outra forma de turismo, né, e desenvolvimento local, né?
Mas aí vamos falar um pouco mais da educação também? Ela trata, o turismo ele move uma rede, né? Sim. É muita gente envolvida. É claro que existe ainda o apego a algumas práticas econômicas, né? Como eu trabalhei, uma das especificidades da história ambiental é que o nosso recorte temporal ele acaba tendo que ser estendido, porque para a gente entender um pouquinho do meio ambiente, do espaço físico da região, a gente trabalha um pouco de geologia e outras questões, né? Uma metodologia bastante interdisciplinar da história. E a gente, na pesquisa, percebe-se que, assim, que as práticas de agricultura, de pecuária e, às vezes, é difícil tu ter uma mudança. Porém, o turismo, praticamente já vou falando assim quase que das conclusões que a minha tese trouxe, né? Eu trabalhei muito com entrevistas, claro, com pessoas mais idosas, né? Que a minha ideia era entender assim como que o parque chegou na vida delas, como que ele se deu esse tempo e hoje como que elas veem o parque. E o que é interessante assim que para essas pessoas que viram desde a chegada do parque até hoje, elas têm um entendimento que poderia ter sido menos impactante para eles, porém, hoje eles veem que ele é importante. E aí tem os depoimentos assim, hoje a gente consegue ver Araquã que teve um período que a gente não via mais, porque todo mundo caçava Araquã. Então hoje a gente vê o morro ali que divide a praia de cima com a prainha, né, o morro da Pinheira ali. Hoje ele é muito mais arborizado, assim, como eles tiveram que deixar de fazer as roças e tal, a mata ela começou a fechar novamente, então atraiu outros animais novamente, pássaros e tal. E eles veem que hoje a vida está um pouco melhor por conta da questão econômica deles também, devido à relação que eles têm com o turismo. Né? Então é muita oportunidade que dá, realmente. Sim. E quanto à questão ambiental, a questão da educação ambiental, que a gente também tem uma lei específica de educação ambiental no Brasil. Né? Deve saber mais que eu. Ela é de 99, se eu não me engano. 99, isso. A 99. Política Nacional de Educação Ambiental. Política Educacional de Educação Ambiental. Que ela indica que a gente precisa trabalhar educação ambiental em todos os níveis de ensino. Né? E tu tem um município, Palhoça, que 56% do município de Palhoça acabou ficando dentro do parque. Mais da metade do município é o parque do tabuleiro, é a parte do parque do tabuleiro, né? Então você precisa ter isso em várias políticas educacionais do município. A Secretaria de Educação precisa trabalhar isso. Nas escolas estaduais, a rede privada deve ser uma política de educação ambiental dentro do município, assim como outros. Mas aqui bastante, porque você tem a sede do parque aqui dentro do município. Você tem várias possibilidades de até dar um outro olhar para o parque, não um olhar tão negativo que alguns setores tentam colocar em cima do parque. Né? Ele como um potencial econômico do município. Sim. E também da gente pensar que é um local das aulas também, né? Se a gente pensa. Então, tanto em termos de educação ambiental, que é fundamental da gente mudar nossa relação, né? Ver essa natureza, né? Porque, ou não, cada vez mais nós vivemos em cidades, em centros urbanos, né? Casas pequenas que não tem quintal, então a gente vai perdendo esse contato com esses ambientes naturais. E a importância de... Oi? Apartamento. E a gente pensando na importância que tem justamente a gente ter um local para a gente ir, ter esse contato com a natureza, né? Perceber o que é essa natureza que a gente faz parte, às vezes a gente se esquece disso também, né? E para muitos conteúdos, se a gente pensa em termos de biodiversidade, né? Se a gente quer fugir, muitas vezes, imagina, dentro da escola ensinar biodiversidade, talvez a gente não tenha contato que biodiversidade é essa. E é lá, por exemplo, no parque, a gente vai ter oportunidade de conhecer. Então, para quem não sabe, né, chegando lá no parque, tem um centro de visitantes, né? Que aí eles têm desde muitas fotos das espécies que ocorrem ali, de mamíferos, né? O jacaré, de papo amarelo, tem várias aves, né? Eles agora também têm um estagiário que é interessante, que ele está fazendo... Ele pega animais que morrem, né? Pega o esqueleto e depois monta ele. Foi uma técnica que ele próprio desenvolveu sozinho, né? E que fica lá exposto. Esqueci o nome dessa técnica agora. Não é empalhamento, né?
Não, é porque é só os nossos, né? Só os nossos, E aí depois tem a trilha que tu faz, tem o centro, uma casinha soriana, que também é onde eles recebem as pessoas para falar sobre educação ambiental. Então, assim, ó, pensando que é isso, eles recebem um monte de escolas, então as pessoas que trabalham na escola também, essa importância da gente fazer esse caminho de ir até o parque, né? Eu acho que é importante os dois, né? O parque também chegar na comunidade, mas o quanto que a comunidade também precisa aproveitar esse espaço que a gente tem, né? Para falar, né, sobre as questões ambientais e para tentar mudar essa nossa relação, se aproximar da natureza, né? Que eu acho que é isso, é uma importância grande que a gente tem. Antes da gente passar para as perguntas, Jacques, eu só queria também, né, escutar um pouco, né, sobre a questão, por exemplo, né, dos incêndios no parque, né? Que já faz o quê? Acho que quase um ano, né? Que a gente se tem, né, esse problema ali das queimadas, ainda mais com a seca. E queira ou não é isso, eu acho que a educação é uma das principais formas para a gente lidar com isso, mas eu também queria escutar um pouco de ti, assim, né? Porque eu sei que tu é próximo também dessa região, né? Como é que tá essa situação? Como é que tu vê, né? Essa questão dos incêndios, tem um pedaço da minha tese, inclusive, que eu busquei em vários documentos, né, jornais, notícias sobre incêndios na região. Então, teve alguns, eu consegui mapear já desde a década de 90. Então, eles não são, apesar do que ocorreu no ano passado ter tido um impacto talvez um pouco maior do que outros que tiveram, mas eles não são... acabam sendo corriqueiros, porque praticamente Sim. todo ano, em algum momento, tem fogo lá naquela região. Tá? Então, da 95 teve um bastante grande, se não me engano, 99. E eu fui fazendo uma linha do tempo e com a investigação policial, e aí a gente acaba lendo, e se a gente for buscar ali, se alguma dessas investigações chegou a alguma conclusão, a gente não tem resultado. Sim. Né? Mas às vezes eu penso que são incêndios que podem ser não na intenção de fazer um incêndio daquela proporção. Às vezes a pessoa perde o controle, ou vai queimar uma mata, um pedaço de mata só para fazer uma passagem, um pedaço do seu quintal, ou fogo no lixo, são coisas que ainda o pessoal ainda tem prática de fazer isso, né? E aí perde o controle. Pega uma época que nem essa. Semana passada, quando eu voltei de lá domingo, tinha um pedaço, o bombeiro estava apagando um pedaço, ainda bem que foi um pedaço pequeno, mas a gente teve fogo até no Cambirela, há 2 semanas atrás, então às vezes é até cigarro, outras coisas assim. Mas o incêndio ele é um fator que preocupa bastante ali, porque praticamente todo ano tem. E não se consegue nem evitar e nem repreender, né? E ali também nós estamos com um problema, até a última vez que eu estive lá na sede eu questionei, tem um projeto bem bacana de reflorestamento com árvores nativas, que é uma compensação ambiental da empresa da duplicação da 101, se não me engano, que vai fazer acho que é tipo um ataque, né? Um termo de ajuste de conduta, então vai fazer ali no parque, mapeamento e plantas nativas, né? Porque a gente tem o Pinus ali que está tomando conta e a gente não está tendo... A gente, que eu digo, é o poder público e até o pessoal do parque, assim, eu não vejo um projeto para eliminar aqueles pinos que estão dentro do parque e eles vão acabar se tornando um problema muito sério, né? A gente conhece, já são problemas sérios, só que do jeito que está, cada vez assim, elas são muito rápidos, né? E o problema é que ele começa a matar outras espécies e ele não produz flor, não produz frutos e os animais vão acabar, né? Então, eu acho que um passo interessante é ter um manejo, um corte daquelas árvores, né? Aqueles pinos que estão dentro do parque. Que vieram por conta de uma política que ali, quando eu comecei a frequentar, principalmente na região do Morretes, onde eu dei aula a primeira vez, era uma plantação imensa de pinos, né? E tinha uma madeireira forte ali. Então, foi um incentivo na década de 70 do governo federal, né? Do Instituto do Pinho, se não me engano, de fazer essas plantações para gerar madeira, né? Só que daí teve o parque, eles começaram a cortar os pinos, acabar com a madeireira, só que aí ele foi se espalhando e tá longe já.
Porque a gente fala, né, que o pinus ele é uma espécie exótica invasora, né, que ele não é daqui, e é então justamente por ele não ter nenhum controle local, né, se a gente chama de competição com outras espécies, ele acaba se proliferando muito. E só relembrando, né, que as espécies exóticas invasoras são a terceira maior causa de perda de biodiversidade que a gente tem. Então, realmente é algo muito sério que a gente precisa olhar, né, e precisa criar algumas formas de manejo. E esse problema não é, eu acho que ele é geral em todas as unidades de conservação, você tem um problema muito grande com essas árvores exóticas invasoras, né? Então, e ainda se a gente pensa na questão do incêndio, né? Ele gera essa palha que ainda pega fogo, né? Com uma facilidade muito melhor, né? Exatamente. Do pino do que outras espécies também, né? Uhum. Jackson, vamos passar para a pergunta, porque o tempo voa, viu? A gente tem uns 15 minutinhos ainda. Não, eu só queria também chamar a atenção, Sofia e o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois, né? Sobre a questão dos conflitos ainda, eu acho que vale a pena a gente ressaltar o seguinte. Aquela região ali, existe uma série de legislação de proteção de restinga, de rios, de dunas. Uhum. Então, ali a região da Pinheira, Guarda, por exemplo, se não existisse o parque, por exemplo, se não existisse o parque, mesmo sem o parque, várias questões conflituosas da região, elas iriam acontecer por conta dessa legislação ambiental que o Brasil tem. Então, mas ficou fácil para as pessoas, qualquer problema que dá, elas falam assim, é o parque. Mas não é o parque. A gente sabe que tem a legislação das águas, aí tantos metros antes de um córrego tu não pode construir. Tem a legislação da questão da restinga, né? E ali aquela região é tudo restinga, então também é protegida. Sim. As dunas. Que são as áreas de preservação permanente também. Exatamente, no Brasil. E aí as pessoas colocam tudo assim, o parque, por causa do parque eu não posso isso, por causa do parque eu não posso aquilo. Mas não é só o parque, né? Existe uma série de legislação que protege aquelas áreas. E que tem um porquê também para preservar, né? Porque às vezes a gente pensa, mas por que tem que preservar isso, né? Que muitas vezes essas áreas de preservação permanente, elas são criadas, né, para gerar uma qualidade de vida para nós. Então, por exemplo, a APP, né, que a gente chama, normalmente é na beirada dos rios, né? Justamente para a gente ter água de qualidade, para que a gente possa usufruir também dessa água, né? Para evitar enchente, para evitar, por exemplo, quando o mar sobe por conta da ressaca, que pega as casas. Então, assim, tem... né, são legislações que não estão só preocupadas, né, por exemplo, com a qualidade ambiental, mas também com o bem-estar da população humana. Que a gente não pode se esquecer disso, né? Exatamente, sim. Tudo volta, né? Sim, também. Então, teve algumas perguntas, né, que o pessoal foi fazendo, acho que a gente pode ir respondendo. A primeira que foi feita é a questão dos índios, né, se tem indígena ali na região do parque, né? Hoje tem na região ali do Morro dos Cavalos e mais para dentro ali do Macembu. E um pouco antes do Morro dos Cavalos também tem na Enseada, ali, mais antes um pouco do Morro dos Cavalos. Tem um pequeno grupo indígena ali, né? Na década de 70, quando o parque estava sendo criado, um pouco antes do parque estar sendo criado, e aí eu coloco também no meu trabalho, a FUNAI e o antropólogo Silvio Coelho dos Santos, lá da UFSC, né? Historiador e antropólogo que fez um trabalho, pesquisou a vida inteira sobre a questão indígena no estado, tinham muitos vestígios de um grupo indígena ainda não contatado, não aldeado na década de 70, que vivia ali na Serra do Tabuleiro. E ele pediu já, antes ainda do Raulino Reis, que se pensasse numa reserva ali na Serra do Tabuleiro para esses indígenas terem como viver. Ele calculou, na época, em torno de uns 20 indígenas. Choclen, daí seriam Guarani, seriam Choclen, que viviam ali na Serra. Tá? Mas hoje a gente tem os Guarani que estão dentro ali da região também. Que pega aquela região ali, né? Exato. Pensando que as terras indígenas também são consideradas áreas protegidas, né? Então elas não são unidades de conservação, mas são áreas protegidas e cumprem também essa função, né, de uso sustentável e de preservação dessas áreas ambientais, né? A outra questão que foi levantada foi aquela em relação à Cambirela, né? Se o Cambirela está dentro, né? O Cambirela faz parte do parque, foi a Franciele. Já que é uma unidade de conservação, por que controle para subir um morro, para evitar perdas que tivemos novamente esse ano? Essa é a pergunta da Franciele.
Uma das questões que é muito difícil controlar, o Cambrela faz parte, tá? Faz parte do parque. Até a Serra do Tabuleiro, ela começa logo após o Cambrela. Quando a gente olha, né, de longe, a gente vê o Cambrela e atrás dele toda uma cadeia de montanhas ali. Inclusive tem uma parte que é a mais alta, que é o Pico do Tabuleiro, que se chama, que é mais alto ainda que o Cambrela, né, um pouquinho mais alto. Então faz parte. Mas, dada a sua extensão, fica quase que impossível você ter o controle de entrada e saída, e principalmente em trilhas que já são consagradas, assim, né? O Cambirela é uma trilha que muita gente faz, muita gente quer fazer. Eu sou um que quero subir, nunca subi, mas eu também tenho vontade. Sempre tem uma série de cuidados, tem que ter gente que conhece bem, né, e tal, mas quer. Então, mas é um tipo de turismo também e é um tipo de que pode ser aproveitado, né? Porque as pessoas que geralmente estão envolvidas nesse tipo de ação, de turismo, elas já têm também uma certa consciência ecológica, né? Tem todo um trabalho ali, tá? Mas faz parte sim. E por que eles não controlam a subida? Porque primeiro que não tem uma trilha só, né? Aí cada trilha tem que ter um posto de controle, é muito complicado. Né? E a gente volta para aquela situação que é isso, acho que é a educação, né? A conscientização ambiental, a sensibilização ambiental, porque se a gente pensa só na fiscalização, é difícil a gente conseguir controlar isso. O ideal é que as pessoas tivessem essa consciência. Né? Então, subir a montanha não é o problema é de que forma, muitas vezes, que as pessoas sobem, largando lixo, impactando o meio ambiente, né? Esse é um problema que é crítico, assim, não sei. A educação ambiental ela tem que ter esse viés, né? Mas está longe ainda da gente ter uma sociedade um pouco mais comprometida, né? Tu vê que falta água e as pessoas ainda não entendem que é preciso economizar, então como é que a gente fica? É difícil ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com algumas questões, com o seu, né? E não olham para o todo, assim. Então, por exemplo, a questão hídrica é algo que é muito complicado. Às vezes, quando falta água em casa, se coloca, sei lá, a culpa no poder público e se esquece que isso vem de rio, né? Vem do lençol freático e que, né, se a gente todo mundo usar e desperdiçar, não vai ter, não tem como também, né? Não tem da onde mais tirar. Então, também cada um tem que fazer a sua parte. Assim como os governos têm que fazer a parte dele de regular isso e de proteger, mas também toda a população precisa fazer a sua parte. Isso que eu acho que é muito rico dentro da questão ambiental, né? Não é só um ou outro, mas é isso, né? Tudo tem que ser feito em conjunto, né? É uma rede que tem que se estabelecer se a gente realmente, né, quiser construir, né, uma relação mais harmônica e com maior sustentabilidade com o planeta, né? E aí tem que existir o nós, né? Tem uma outra pergunta aqui que é sobre o crescimento do ramo imobiliário no município, se pode ter um efeito negativo sobre o parque. Eu falei para você, eu falei que a questão dos conflitos eles estão bem longe ainda de serem resolvidos, né? A região toda lá do parque, em 2009, houve a última grande mudança de questões legais a respeito do parque, porque aquela região toda virou Parque Estadual de Serra do Tabuleiro e mosaico das terras do Maciambu, se eu não me engano, é um nome assim que se deu para a lei. Então, a parte toda que já estava fora do parque desde 79, porque o parque foi criado em 75, mas até hoje várias legislações mudaram um pouco a área dele. Áreas foram anexadas, áreas foram desanexadas, então, né? Então, aquela região toda ali, da Pinheira e Guarda, 500 metros do mar até o asfalto, que hoje é o asfalto ele ficou bem na divisa, ela já tinha sido desanexada do parque em 79. Só que, mesmo sendo desanexada do parque, ela, claro, por estar adjacente ali ao parque, ela tinha uma legislação específica. Porém, ela era permitido já o seu uso e tal. A partir de 2005, houve uma crescente luta por uma mudança de categoria daquela área, que ela deixou de ser parque em 2009, então, um pedaço, para ser uma APA, Área de Preservação Ambiental. Que aí ela foi feito um mosaico, dela foi dividido em diversas zonas,
que dependendo da região, pode ter indústria, pode ter turismo, pode não ter nada, pode ter prédios. Claro que o ser humano por si só ele causa um impacto, né, uma demanda sobre o meio ambiente. E quanto mais pessoas na região, maior vai ser o impacto. Eu penso que se houver um planejamento adequado, né, mas uma região que agora que chegou a água boa, porque tinha uma água que não era de qualidade, era uma água que vinha de poços artesianos, era carregada de cloro e depois distribuída para a população. Hoje vem uma água boa lá do outro lado da BR, né, do manancial lá nas Três Barras, chegou a água. Mas o que nós temos ali de saneamento básico? Mas agora imagina prédios de fora a fora, da Ponta do Papagaio até a Pinheiro, por exemplo, com 10, 12 andares. Eu nem sei se isso para o turismo ele vai ser muito agradável, assim, porque a população que busca aquele tipo de turismo ali, eles também querem uma praia mais agreste, um contato maior com a natureza. Porque tu tem uma praia toda urbanizada, qual vai ser o diferencial da Pinheira para Balneário Camboriú, da Pinheira para minha praia Itapema, da Pinheira para Canasvieiras, ou da Guarda? Imagina a Guarda cheia de prédios, cheia de... o que vai ter de atrativo a mais ali? Vai ser só mais uma praia urbanizada. Então a gente tem que ter também a consciência que tipo de turismo que a gente vai querer levar para ali. Tá? Isso é importante, né? O parque também atende os mangues da Barra do Aril, sim. Nessas anexações e desanexações que o parque teve desde 75, os mangues ali, que vai desde da foz da Guarda do Cubatão lá, até Pontal, toda aquela região, aquele grande mangue ali, que é considerado um dos maiores mangues da América Latina, né? Ele é protegido pelo parque também, foi incluído no parque. Se eu não me engano, foi em 79. Na mesma lei que tirou a parte lá da Baixada do parque, colocou os mangues de Palhoça como compensação. Tá certo. Jackson, já vou aproveitar para ir te agradecendo, tá? Porque o tempo voa, né? Às vezes parece que é um tempão que a gente vai ficar, mas a gente está nos minutos finais aí da nossa live, então... pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, né, sobre um assunto que é muito importante ainda, né, que é bem isso, o parque já tem, né, quase 40 anos, ou mais de 40 anos. Né? Vai fazer 45 agora em novembro. Então, vai fazer 45 anos, ainda se tem pouca informação sobre isso, e sobre isso ainda não se utiliza tanto essa área que a gente tem protegida, né, aqui no município de Palhoça. Então, agradecer, né? E se tu tiver, né, quiser compartilhar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, a gente tem uns minutinhos aí antes de encerrar a live, então. Eu quero agradecer, Sofia, pelo convite, né? Eu acho que quando falasse agora que a gente engrenou, parece que o tempo acabou, né? Mas sim. Quem sabe a gente não pensa um evento na FMP sobre o parque, né? Trazer outras pessoas, né? E eu acho que vale bastante a pena, tá? Eu espero que os colegas que assistiram, que venham assistir depois e tal, eles tenham curiosidade também e tentem entender um pouco mais o que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né? Que ele não é só em Palhoça, ele é a maior unidade de conservação do estado, né? 1% do território de Santa Catarina é o parque, e que ele pode ser um aliado. Os palhocenses têm que entender o parque assim como um aliado, e dá para fazer umas coisas bem legais, tanto da educação ambiental, né, até quanto às questões econômicas. Né? E aproveitem, gente, vamos visitar o parque, né? Porque eu acho que também é importante a gente se encantar. Propaganda, né? O parque fica de terça a domingo, se eu não me engano, das 9 da manhã às 4 da tarde. Tá? Isso. E dá para ir lá sempre quando quiser, com a família, né? Com quem quiser, ecoturismo, qualquer coisa. Né? Tem essa oportunidade de estar visitando. E ver até uma anta passeando por lá. Assim, é verdade, dá para ver a anta, né? Então tá, gente. Uma boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo. E a gente vai estar salvando a live também para outras pessoas poderem estar acessando. E até um próximo momento, então. Obrigado, Sofia. Pessoal, bom final de semana para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tiver... Sofia. Oi. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que não ficou claro, pode entrar pela FMP, daí tem o meu e-mail, que é jackson.peres@rfmpsc.edu.br, né? De repente a gente pode trocar uma ideia por e-mail, alguma coisa assim. Ótimo. Tá, e certo. A tese está online lá no site da UFSC.
Beijo para todo mundo aí, bom final de semana. Tá bom? Tchau, Sofia. Tchau, tchau. Tchau, até. Até.